Salvador, mas terminou nesse instante lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Palmeiras ficaram no 0 a 0. A gente vai começar a ouvir os personagens dessa partida que terminou agora, 2 minutinhos. Lucas Lima, do Palmeiras. Lucas, fora o gramado que visivelmente atrapalhou bastante vocês, o que impediu que o Palmeiras jogasse, que a gente viu em outras rodadas? Acho o gramado. Então é impossível praticar um futebol, ainda mais nosso time muito técnico. Então tivemos dificuldades, mas creio que superamos. Criamos algumas oportunidades da maneira que dava para jogar. Infelizmente não fizemos gols, mas creio que o time sai ainda mais fortalecido desse resultado. Agora o time que estava com 100% vem de 2 empates. Isso muda a tendência da equipe? Como é que você acha que isso pode influenciar até para o clássico contra o Corinthians? Não vai influenciar nada, o trabalho está sendo bem feito. Nosso time ainda não perdeu no campeonato. Sabemos as dificuldades de jogar contra a Ponte aqui, ainda mais com esse gramado. Sabemos que não poderíamos usar isso como desculpa, então viemos aqui, lutamos até o final. Infelizmente não foi o placar que queríamos, mas creio que honramos com dignidade na camisa. O Lucas Lima cita pelo menos 2 vezes a qualidade do gramado. A gente tem imagens de como ficou o Moisés Lucarelli depois da chuva muito forte que caiu no início da tarde, no meio da tarde, em Campinas. Nas redes sociais, que o Marcelo Barreto adora, falava-se que o jogo poderia ser cancelado. Antes da bola rolar, vamos dizer assim, estava muito, mas muito pior. Assim ele está horroroso, mas 1 hora antes ele estava, pelas imagens, eu apostaria que não haveria jogo. Então não dá nem para colocar a culpa no sistema de drenagem do Moisés Lucarelli. Já teve jogo autorizado em gramado pior. Sim. Isso aí também é uma intempérie, né? Uma coisa da natureza. Futebol deixa isso a cargo da arbitragem. Não, eu acho que nesse momento não era o caso de cancelar a partida, mas que atrapalha demais a qualidade do jogo. Quem dera nossos problemas hoje fossem um campinho encharcado, hein? Tá indignado hoje, Zé? Não tô indignado. Eu tô triste porque eu acho que a gente tá vivendo um momento muito delicado no país e o futebol esse fim de semana, não só o Bavi, ele mostrou muito de onde a gente vive. Nosso colega Juninho Pernambucano, por causa de uma opinião banal, foi ameaçado de morte nas redes sociais. Isso não é normal. A gente teve problema também num clássico no Mato Grosso, não foi isso? Com portões fechados. Problema é modo de dizer, né? Um espancamento. Então, assim, foi um domingo, foi um final de semana feliz de futebol, que infelizmente é o final de semana da realidade pela qual o país passa. E a gente não pode avaliar o futebol de forma isolada. E é muito triste ver, na minha opinião, eu gosto muito de morar aqui, gosto muito de ser brasileiro, ver o momento pelo qual a gente passa. E acho que a gente tem que começar por um começo que é cumprimento de lei, cumprimento de regras, assim, viver em sociedade. Por isso que acho que é tão importante quando a gente for falar do Bavi, de leis, regulamentos, começar pelo básico, cumprimento de regra. Eu acho que a gente está precisando começar pelo básico. De vez em quando a gente fala, Barreto, que no futebol parece que existe uma lei que vale só para o futebol. Aqui dentro a regra é diferente do que vale para o resto da sociedade. Mas por esse raciocínio, o Rizek não é só um espelho do que é o resto do país. Não, eu reluto um pouco em pensar assim como o Rizek, porque eu acho que o Brasil já teve em outros momentos igualmente ruins e talvez até piores. Eu acho que essa história de que assim, a gente tende sempre a pensar que esse é o pior momento que a gente já viveu e não é não. O Brasil já foi terrível em outras épocas também. Mas concordo que a gente não está vivendo uma época fácil e que isso está se refletindo no futebol. Existe um acordo coletivo no futebol. Coisas que a gente aceita e coisas que a gente não aceita. E às vezes eu brigo com esse acordo coletivo. É um acordo coletivo capaz de se indignar muito com uma comemoração debochada e que não é capaz de se indignar tanto com a violência. A reação violenta dos jogadores do Vitória me parece muito pior do que qualquer deboche que o jogador do Bahia pudesse ter feito. A reação normal mas também o que ele fez, né? Exatamente. Exatamente. Um erro não pode justificar outro maior e, para mim, a agressão é sempre o pior erro do futebol. Sempre. A gente vai falar muito sobre esse Bavi aqui nesse Troca de Passe. Uma informação que chegou agora. O Vinícius, que foi o jogador que marcou o gol do Bahia e comemorou, ele ia participar ao vivo com a gente, produção da nossa Sara Munielli. Ela acabou de me mandar uma mensagem dizendo que a assessoria do Bahia proibiu todos os jogadores de falarem com a imprensa. Aliás, é uma pena que, ainda no gramado, quero parabenizar os colegas do Premier que fizeram um trabalho jornalístico e de opinião com o Roberto Monteiro, comentarista impecável. Às vezes eles até previam o que ia acontecer. Nossa reportagem chegou a ouvir o goleiro do Vitória quando acabou o jogo, a gente pode recuperar, o Fernando Miguel, e ele dá um depoimento envergonhado e imediatamente o Vitória impede que ele continue a falar. Ou seja, optaram por não deixar com que ninguém fale porque eles podem se complicar. É a opção mais comum hoje, né? Sim. Porque o que aconteceu hoje lá foi uma vergonha que mancha o futebol, mancha o Bavi, e concordo com o Barreto. Eu acho que isso tem que ser levado, essa investigação,
muito seriamente. Tem uma imagem que a gente vai mostrar daqui a pouco, é difícil parar de falar desse jogo, mas que mostra que o Fernando Miguel ele não está olhando na comemoração, ele está de costas. Então ele é alertado por alguém, vai para a briga, mas vamos para Campinas. Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Palmeiras ficaram no 0-0. Quem vai contar para a gente como é que foi esse jogo que flertou com o polo aquático, essa dupla J. Júnior, Rafa Rezende, que está fazendo uma imersão paulista nessas últimas semanas. J, Rafa, boa noite. A bola conseguiu rolar aí hoje à noite? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, e antes um registro, hein? Para quem gosta de levantar dados, né? 14 anos que não tínhamos um 0-0 entre Ponte e Palmeiras, desde 2004. E aconteceu aqui o 0-0. Quarto empate consecutivo da Ponte no campeonato e o segundo consecutivo do invicto Palmeiras no campeonato. Rafa. E o torcedor já pega no nosso pé e diz que a gente é pé frio, né? Por isso surgiu esse 0-0. Um abraço aos amigos no Rio, Thiago, Rizek, Barreto, quem acompanha o Troca. O primeiro tempo foi muito influenciado pelo gramado, mas quem viu fotos do Moisés Lucarelli na manhã de hoje se surpreenderia até pela realização do jogo, no horário do jogo e da forma como aconteceu. É claro que a drenagem pode não ser a mais perfeita de todas, mas para a quantidade de água que caiu em Campinas desde ontem, é impressionante. As imagens que a gente viu desde cedo, pouco antes do início do jogo, ainda com muitas poças, com a bola rolando um pouco melhor visualmente, mas com a bola agarrando bastante ainda durante a primeira etapa. No segundo tempo um pouco melhor, mas o lado oposto ao das cabines aqui, o lado onde o Marcos Rocha defendeu no segundo tempo, extremamente prejudicado com a quantidade de água. Aí a gente viu duas equipes em determinados momentos finalizando de fora da área, apostando muito em bola longa, né, não querendo se comprometer, construindo desde o campo de defesa, porque naturalmente o risco era enorme de perder uma bola. Inclusive, já no segundo tempo do jogo, mais pra frente a gente vai ver nos melhores momentos o Guerra conseguindo fazer uma roubada dentro do campo de ataque e desperdiçando o que foi talvez a melhor chance do Palmeiras no jogo. Mas não dá para avaliar precisamente nem o segundo empate do Palmeiras como queda de rendimento ou algo do tipo. Esse jogo é um jogo muito isolado do restante que a gente viu na competição até aqui, como também para a Ponte, pela característica da equipe no segundo tempo. Essa é a chance do Guerra, né, que a gente está vendo. Como ele faz a roubada, avança com ela dominada, acaba finalizando a meia altura, facilita um pouco para o Ivan e na sequência desperdiça o rebote. Ele tinha posição legal, né, depois da cabeçada do William, mas acaba não conseguindo bater na direção do gol. É o que eu estava falando sobre isolar esse jogo do que é o rendimento no campeonato. A gente tem uma Ponte Preta, por exemplo, que não venceu em casa. Já são 4 jogos, né? 2 derrotas, 2 empates. E que tem na reta final, na competição, uma partida agora na próxima rodada contra o Mirassol, fora de casa, mas encerra a participação nesse turno com 3 jogos no Moisés Lucarelli, né? Um deles o jogo fora de casa contra o RB Brasil, mas disputado aqui no estádio. Então a equipe precisa se afirmar de maneira mais presente em jogos em que é mandante. Mas a característica do time não indica muito isso, né? O meio campo de marcação, meio campo de ocupação de espaços, um ataque que consegue puxar em velocidade quando o time rouba a bola, sair em velocidade, mas um time que tem dificuldade em construir. Que no jogo de hoje, mais uma vez, sempre fazendo a ressalva do gramado, não construiu muita coisa por dentro, né? Encostou o Léo Arthur no lado esquerdo, o Felipe Saraiva para acelerar o jogo do outro lado, mas o setor de meio campo não conseguia preencher a intermediária do Palmeiras, né? Então a Ponte não foi muito agressiva com a bola. Apostou bastante em bola longa, mas também refém da realidade do gramado. Eu acho que esse é o recado principal. É um jogo para isolar do restante. Não faz muito sentido a gente avaliar rendimento coletivo, nem de Ponte nem de Palmeiras, pelo que foi o 0-0 daqui hoje, não. Choveu muito ontem, choveu muito à madrugada, hoje chovendo, mas curiosamente durante o jogo não choveu. Mas a chuva deixou aí, né, o seu legado para aquelas poças todas atrapalhando os jogadores aqui 0-0. O técnico do Palmeiras parece que já está pronto para falar. Vamos ver lá com o Alessandro.